Olá, irmãos. Prazer estar aqui para compartilhar mais uma mensagem, dando continuidade ao estudo, que nós estamos fazendo lá na carta de 1 João. Nós vamos ficar ainda nos primeiros capítulos ainda, continuando com a comunhão que os irmãos já anunciaram, já falaram, mas com a palavra de Deus inesgotável, ainda temos outros aspectos que podemos abordar ainda no dia de hoje. Espero que não sinta que fiquem assim as mensagens todas repetitivas, mas a gente, como um garimpeiro das coisas celestiais, a gente pode extrair sempre mais assim ainda coisas maravilhosas, pepitas riquíssimas da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar, para iniciar o início dessa mensagem. Senhor Jesus, nos agracia, Senhor, com a tua graça, com a tua misericórdia, nessa oportunidade, Senhor. Estamos compartilhando com a tua palavra, juntamente com o teu corpo, Senhor, com a igreja, para que sejamos, Senhor Jesus, edificados conjuntamente, corporativamente, sob a tua luz, vivendo na tua luz. Senhor Jesus, abre a nossa mente, abre o nosso espírito, a nossa alma, toda a nossa emoção, Senhor, para que toda ela esteja dirigida, prestando atenção, Senhor, naquilo que o Senhor quer falar para nós, para nos levar à maturidade, edificando, Senhor, como um edifício vivo para ti, como um templo vivo, para a tua obra, Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém, irmãos? Olha, a leitura bíblica, para introduzir na mensagem de hoje, vamos utilizar como base 1 João. Vão ser duas passagens, na verdade, dos dois primeiros capítulos de João. Vou ler aqui a leitura bíblica, então seria do capítulo 1, versículo de 5 a 10, que já lemos em outra oportunidade, mas convém nós repetirmos novamente. Lá no versículo, a partir do versículo 5 do capítulo 1 de 1 João, diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E vamos agora para 1 João, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos o que temos conhecido, por isto, se guardamos os seus mandamentos, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, dele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Maravilhosas essas passagens. A gente tem que prestar bem atenção que uma das passagens assim, nuclear, que é o núcleo, centro, na verdade, de toda essa mensagem, seria o versículo 9 de 1 João 1. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso que, assim, o tema, ela não é exaustivo, mas o tema, ficou como confissão, condição para a comunhão. A gente sabe que para a comunhão, ser permanente ou ser restabelecida quando há alguma coisa assim, de errado, a condição para a comunhão com o Senhor, para com os irmãos, uma delas, um desses requisitos, uma dessas condições é a confissão. Amém? Bom, então, assim, uma das primeiras condições que precisa ser satisfeita quando se trata de
manter ou resgatar a comunhão com Deus é a confissão dos pecados, né, que está lá nesse texto que a gente pegou e acabou de ler. Então, assim, a quebra da comunhão, ela precisa de determinadas condições para que ela seja restabelecida. E a confissão aqui, na verdade, ela não significa a confissão dos nossos pecados, das nossas falhas após a regeneração. É importante a confissão, mas ela não trata daqueles erros e pecados cometidos antes de nós conhecermos o Senhor, antes de nós termos sido regenerados. Né? Mas é porque, depois da regeneração, ainda nós mantemos, infelizmente, a natureza do pecado que continua operando dentro de nós. Por isso que, ocasionalmente, a gente pode cometer algum equívoco, algum erro, e com isso a nossa comunhão com o Senhor, ela ser interrompida. Então, por isso que a gente vai assim, ver nessa passagem, né, como que a gente pode ter um restabelecimento, na verdade, dessa comunhão. Né, para restabelecer, na verdade, essa comunhão que ela tem dois aspectos. O nosso relacionamento de vida com o Senhor, uma vez nós sendo salvos, ela permanece para sempre, como a filiação. Uma vez nós nascidos dos nossos pais, a gente pode até brigar com os nossos pais e tal, ou com os filhos que seja, mas o relacionamento de vida, a paternidade, a filiação, ela não é quebrada. Mas já não é assim com a comunhão. A comunhão, ela pode ser interrompida. Mesmo com os filhos, os pais, ou marido e mulher também, né? Assim, aquele relacionamento de vida mais profunda tal, ela permanece. Mas, se há alguma coisa que quebra essa, digamos assim, a parte volitiva, a parte emocional, aí essa comunhão é interrompida. Daí a necessidade da confissão dos nossos pecados, né, para restaurar a nossa comunhão. Aí, propriamente dita, no caso, seria a comunhão com Deus. Amém? Um outro aspecto assim, importante sobre a questão da confissão, algumas palavras são faladas pelo irmão Watmani, né? E um dos aspectos assim, da confissão é que ela tem o aspecto, por exemplo, do nosso passado, quando ainda éramos pecadores. Aí nisso daí tem a questão da obra do Senhor, né, a obra salvífica do Senhor para nós como pecadores. E depois, a questão da confissão, depois da nossa salvação, que é a obra do Senhor Jesus como advogado. Né? E essa questão como advogado, ela preponderantemente é para nós cristãos, após a nossa salvação. Daí o motivo, a razão da leitura, daquela parte que a gente viu no início da mensagem, de 1 João, e a parte que fala do advogado, lá em João, lá 2:1, né? Fala assim: filhinhos meus, desta coisa vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A gente sabe que, historicamente, houve muita dissensão sobre para quem era escrito essa carta de João. Se ela falava para os pecadores, para os incrédulos, ou para os cristãos. Assim, dentro da parte assim, pelas leituras que eu estava fazendo, é o seguinte: ela, por um aspecto, ela é universal. Só que, preponderantemente, o apóstolo João realmente ele escreveu esta carta, as cartas dele, na verdade, foram escritas realmente para os cristãos. Na verdade, confirmando toda os escritos, a verdade que ele escreveu lá no Evangelho. Em suma, aquilo que eu já falei em outra mensagem. As cartas, elas confirmam o que foi dito no Evangelho. O Evangelho são as boas novas, universalmente, trazendo as boas novas, a salvação mediante Jesus Cristo. E aqui, para aqueles que já foram salvos, ele vem mostrar as boas novas, confirmar tudo aquilo que foi falado no Evangelho, né, e especialmente para os cristãos que já tinham recebido o Senhor. Amém? Então, é esclarecedora assim, essa visão que não só o irmão Watmani, como muitos outros cristãos tiveram acerca dos destinatários dessa carta. Então, esse aspecto de que o Senhor Jesus é o nosso advogado, né, é interessante pelo seguinte: a confissão ela é interessante pelo seguinte sentido. A gente fala assim: vou confessar, né,
e vou chamar pelo sangue. Num determinado aspecto, assim, a questão da nossa confissão, o perdão dos nossos pecados, ela é que não há tempo para isso, mas seria nós remontarmos as leituras lá de parte de Êxodo, mas principalmente de Levítico, né, naquele sacrifício para a expiação dos pecados, a purificação. É interessantíssimo, né, nessa questão da gente entender bem essa questão da obra da cruz, a purificação, e nós hoje temos um advogado que nos defende perante o Pai. Né? Como Deus é um Deus, né, de luz, né, um Deus de justiça, ele precisa dessa justiça, e sem essa justiça nós não podemos comparecer diante do Pai. Mas nós, graças ao Senhor, né, temos a obra da cruz. Né? Essa cruz, ela lidou com todos os nossos pecados. E ela teve uma eficácia que não foi somente há 2000 anos. Ela teve aquele momento na questão da salvação. Mas para nós é uma cruz que ela é totalmente, um sangue é totalmente fresco. Algumas passagens da Bíblia que demonstram assim que o Cordeiro de Deus que foi sacrificado é como se fosse recém-morto. Ele foi recém-morto na eternidade passada, naquela hora lá da crucificação, como agora e como para a eternidade futura. Né? O Senhor Jesus, a obra dele sempre é atual, sempre fresca. E ela está ocorrendo até hoje. Quando o Senhor Jesus, aqui como em 1 João 2:1 fala, temos advogado junto ao Pai. O que esse advogado, na verdade, ele vem nos mostrar quando nós pecamos, nós confessamos, ele mostra. Não é que vai ser um advogado do ponto de vista humano. Tem esse aspecto também, que vai nos apresentar a nossa defesa. Mas ele vai lá e mostra a obra da cruz. Ele mostra o sangue para Deus Pai. Né? Essa é a nossa defesa. E por isso que a importância da nossa confissão é justamente para poder apresentar a obra do Senhor, a obra do sangue, a expiação. Não que a cada pecado a gente tem que ficar fazendo a reconsagração do sangue. Não. Essa obra foi feita uma única vez. Mas a eficácia do sangue, ela é permanente. Bem, apesar de nós experimentarmos, né, a alegria da salvação, pela obra salvífica, né, misericordiosa e graciosa do Senhor, assim, uma coisa que nós precisamos atentar bastante, com muito respeito, temor e tremor, é que a gente não deve negligenciar, né, a parte do trabalho, da obra feita pela parte de Deus. Mas também a gente não deve esquecer a nossa parte, né, a parte que o Senhor deixou para que a humanidade cumprisse, né? Então, o Senhor Jesus, ele apresenta o seu sangue, né, a sua obra diante de Deus Pai, continuamente, né, eternamente. Mas se a gente, assim, por um descuido nosso, pecarmos deliberadamente e a gente continuar, assim, sem esse arrependimento toda hora, continuamente, né, a gente pode fazer essa obra do sangue do Senhor perder sua eficácia em nós. Aquilo que o apóstolo Paulo fala de estarmos com a nossa consciência alterizada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, não abusar, né, na verdade, da misericórdia do Senhor Jesus. Amém? Por isso que nós, de nossa parte, a gente precisa confessar os nossos pecados. Uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção é que o ato em si, né, de a gente pegar e confessar o pecado, a confissão em si, ela não consegue o perdão. Né? A confissão, ela é só um meio para obter o perdão, né? Porque ela, por si só, ela não tem esse poder. Né? Se você falar assim, eu confessei e tal, por conta disso, eu já estou perdoado pelo Senhor, não. Aí desse jeito seria injusto. Nem assim na forma humana, né? A confissão não é uma forma de você obter o perdão. Né? Mas Deus, ele é justo para perdoar, porque tem um motivo. O motivo é o mesmo. Né? O Senhor Jesus tornou-se nosso advogado, e esse advogado, né, ofereceu o seu próprio sangue. E esse sangue que é que nos purifica dos nossos pecados. Então, na verdade, o que o nosso advogado faz? A prova, né, que ele leva ao Pai de que nós somos justificados nesse aspecto, santificados,
E para ser restabelecida a nossa comunhão, é quando ele apresenta, olha a minha obra na cruz, olha o sangue vertido na cruz. Aí o Pai fala, nossa, realmente, foi pago, está aqui pago. Então, aí é restabelecido a nossa comunhão com Deus Pai. Amém? E a gente pode prosseguir e também trazendo assim, novas conceituações, na verdade, do que seria assim, a confissão. Porque muitas vezes nós, cristãos, assim, às vezes a gente tem a confissão muito no aspecto humano, jurídico. E tem muito desse aspecto. Mas a gente não pode se deixar contaminar por esses pensamentos, essas construções humanas, né, jurídicas, do que é a justiça e a confissão segundo o conceito de Deus. Né? O apóstolo João, o que ele fala? Assim, ó, ele não fala que a confissão é orar para que Deus nos perdoe. Né? Assim, a gente sabe que muitas orações e súplicas a Deus que a gente faz, na verdade, não são confissões. Né? O que o apóstolo João queria dizer é que a gente tem que reconhecer que o pecado que nós cometemos e tratá-lo como pecado. Às vezes, como dizem as pessoas, a gente quer dourar aquilo, né? A gente sabe que errou, que cometeu pecado, só que a gente faz, talvez, às vezes, um relatório, alguma coisa assim, meio que faz um relato, mas não enfrenta a questão, não admite, né, cabalmente de que o que a gente fez é errado e que é pecado. O que a gente precisa ter? Como o apóstolo Paulo fala, nós, porém, cristãos, nós temos a mente de Cristo. E é esse o aspecto que a gente precisa realmente colocar nessa situação. Se Deus fala que é pecado, então nós temos que falar, Senhor, eu pequei. Né? O que eu fiz é pecado. E ter a mesma mente de Deus. Né? A conceituação que Deus deu, nós também somos um com essa conceituação. Muitas vezes nós queremos fazer uma releitura de alguns conceitos, né, do que é errado, do que é pecado. A gente quer entrar pela filosofia, pela história, alguma coisa, mas não. Quando a gente precisa ser perdoado e confessar, na verdade, ter o mesmo entendimento. Né? Confessar também não é só a gente pegar e suplicar por perdão. O perdão, realmente, quem concede é o Senhor Jesus, é tarefa dele, ele é quem julga. E no nosso caso, é realmente só reconhecer, né, que o pecado é pecado. Nós também decidimos, olha, Senhor, o que eu realmente cometi é pecado. Né? Então, o reconhecimento, né, e confessar que esses atos são errados, realmente é a única maneira de o Senhor Jesus poder levar o sacrifício dele perante o Pai, para que a gente seja perdoado. E isso em relação não só ao Pai, como também na questão do perdão fraternal, né? Erros que nós cometemos muitas vezes na nossa convivência com os irmãos e mesmo com a nossa vida secular. Né? Então a gente pode resumir de que a confissão é a nossa declaração de que alguma coisa é pecado. Né? E é pecado porque Deus diz que isso é pecado. Amém? E tem um réu que muitas vezes ele está lá na justiça, processado, tá lá, e às vezes eles entram num acordo. O ofensor pega, faz uma confissão, né, de todas as transgressões que ele fez, quer seja financeira ou mesmo, muitas vezes, uma questão até criminal, ele faz uma confissão. Essa confissão, na verdade, para ela, assim, em determinado aspecto, valer e não ficar só entre as partes, ela precisa ter um ato do Estado, representado na pessoa do juiz, que se chama homologação. O que significa homologação? Homologação significa concordar, dizer a mesma coisa. Então, por um determinado aspecto, ainda que numa forma meio caricata, né, parecido com coisa de justiça, mas as partes concordam e o autor lá, o ofensor pega e faz a confissão dele. Aí o juiz homologa. Por quê? Dizendo que concorda com aquilo. E o juiz ele não é obrigado a homologar, concordar. Falar, você está dizendo isso daí, tá bom, faz. Mas se o juiz homologa, né, ele fala assim, porque está dizendo a mesma coisa. No nosso caso, na questão espiritual, quando nós apresentamos, confessamos os nossos erros, os nossos pecados, o Senhor Jesus, como advogado, leva essa nossa confissão e junto com ele leva, na verdade, o seu sangue, né, a sua obra na cruz, isso verdadeiramente produz o perdão. Porque o Deus Pai, na pessoa do Deus Filho, na verdade, esse sangue, ele é como se fosse o carimbo real, né, o selo real, e a gente fala, está homologado.
né? Foi apresentada aqui a confissão do fulano, do Hélio, por exemplo, e está aqui conjuntamente com a oferta, com o sacrifício perfeito. Então está tudo pago, está quitado. E o sangue é essa homologação e a recepção, na verdade, toda essa declaração da aceitação desse sacrifício do Senhor, né, perante o Pai, ela é homologada, essa confissão. Não é, por isso, o ato da confissão em si, ela não é o que te dá o perdão, mas é o sangue. Na verdade, são as duas coisas. A confissão, ela é só um meio condutor de apresentar o sangue perante o Pai. Na verdade, por isso que a confissão, ela, como tudo na Bíblia, mas principalmente nessa questão da confissão, é um ato de fé. Você tem que confiar, né, de que essa confissão e de que a obra do Senhor, ela é eficaz para produzir o teu perdão. O perdão que você quer receber do Senhor. Então, se você não tiver essa fé, a sua confissão também não vai adiantar. Mas se você leva o sangue, leva a obra do Senhor e crê nesse seu advogado justo, perfeito que você tem, os seus pecados são perdoados. Né? Porque são duas maneiras do homem se chegar a Deus. Ou ele se apresenta diante de Deus sem pecado, né? Ou ele vem com sangue. E a gente sabe que um homem sem pecado não existe. Né? Se você estiver sem pecado, você pode ir lá, né, diante de Deus com seus passos lá, tudo firme, corajoso, porque ele não pode fazer nada com você. Mas não é o nosso caso. Né? Mas se você está com sangue, se você, né, tiver pecado, mas apresentar lá o derramamento de sangue, como está lá em Hebreus 9, 22, né, aí você está isento da culpa. Né? Porque o Deus, ele tem a obrigação de julgar o pecado. Mas se você tem o sangue, você pode ir a passos largos, resolutamente, sem medo, né, se apresentar diante de Deus. Agora, se o pecado não for julgado, o homem não pode ter comunhão com Deus. Deus, ele não pode ignorar os pecados do homem. Ele não pode deixar passar os pecados que a gente comete. Se nós tivermos pecado, nós devemos ir a Deus com sangue. Deus, né, ele é um Deus que julga. Sem passar pelo julgamento, o pecado não pode ser removido. E esse julgamento de Deus exige o sangue. Por isso, deve haver derramamento de sangue antes que a comunhão seja restaurada. Então, quando a gente pede perdão, a gente apresenta o sangue e o Senhor aceitando, e ele aceita, né, o sangue do Senhor, aí a nossa comunhão com Deus é restaurada. Se todos os pecados não confessados e todos os pecados que não passaram pelo sangue do Senhor Jesus, né, elas sempre deixam uma imundícia na pessoa. E essa imundícia levará essa pessoa a perder a sua parte no reino vindouro. Por isso que é importantíssimo essa questão da confissão. Como a gente tinha falado no começo, no livro de Levítico, lá dá todos, retratam, na verdade, as formas, várias formas de sacrifício, de holocausto e tal. E no final das contas, depois de todo o sacrifício, em alguns casos em que era queimar até o final a oferta, né, o cordeiro, ou o pombo, o boi, assim, que era sacrificado, né, em alguns casos lá, no caso do holocausto, ele era queimado até a cinza, até o sangue, até os miúdos lá, digamos, né? Tudo queimado virava cinza. E depois era colocado uma água ainda, né, para ser a água purificadora, capaz de remover todas as impurezas. Né? E nela também, até o sangue ele foi queimado. Então, nela havia até o poder do sangue aí nessa água purificadora. É um poder, né, da redenção nessa água, que capacita remover, né, toda a impureza. E quando nós pedimos o perdão dessa forma como o apóstolo João fala, né, então, todo o nosso pecado, ela é perdoada. Né? E todo pecado que não tiver a eficácia da redenção do Senhor aplicada a ele, né, deixará a pessoa impura. Portanto, a gente não pode deixar que os nossos pecados permaneçam em nós. As impurezas devem ser removidas totalmente e unicamente com o sangue do Senhor Jesus. E para finalizar essa parte da mensagem, irmãos, uma coisa interessante
que nós precisamos atentar, nós cristãos, né? Principalmente os cristãos, assim, muitas vezes, que estão começando, né, com recém-salvos, mas para nós que estamos há muito tempo já como salvo, como cristão, mas muitas vezes ainda na nossa imaturidade a gente pode entrar em algumas dúvidas ainda, nessa questão da tentação, que muitas vezes, como eu diria, que seria a antessala do pecado, que muitas vezes a gente pensa que seria que fosse, né? Mas, assim, eu achei interessante como uma vez um pastor, um irmão pegou e escreveu. Ele fala o seguinte, de que há muitas vezes, muitos casos, em que a gente fica pensando assim que a gente é tentado, mas será que eu sou cristão, sou salvo por ter tanta tentação? Ele fala assim, aqui, uma coisa que vem esse pensamento de tentação, porque a gente não pode confundir tentação com pecado. Um cristão, ele sempre vai ser tentado. O que ele nos alerta foi o próprio Jesus Cristo, e ele foi tentado. A nossa questão é se nós sucumbimos às tentações. A tentação vem do diabo. O diabo está sempre ali, né, trazendo aquelas propostas e tal, para que nós sucumbamos, para que nós caiamos, na verdade, nessas oportunidades malignas aí que ele nos apresenta. Então, a tentação não é para a gente se arrepender da tentação. A tentação, ela existe ali, na verdade, para nós resistirmos a ele. O Senhor Jesus, ele sempre resistia a essas tentações que eram apresentadas quando ele estava no deserto, que ele utilizava o quê? A palavra. Então, para nós, nesse caminho, né, se as tentações são apresentadas, né, nós precisamos resistir mediante a palavra. Né? E o próprio apóstolo Paulo fala muitas vezes, fugir às paixões das mocidades. Realmente, muitas vezes a gente pensa, se eu ficar aqui tentando enfrentar essa tentação, vou sucumbir? Corre, foge. Né? A melhor estratégia, muitas vezes, é fugir. Né? E vai se esconder, né, nas palavras do Senhor. Né? Vai buscar estar juntamente com os outros cordeiros, vai estar juntamente com as ovelhas, com seus irmãos de fé. Né? Isso lhe trará força e protegerá dos lobos. Né? Hebreus 4,15 fala assim, Jesus, ele fala assim, foi tentado em todas as coisas como nós, porém sem pecado. E ele se deparou com tentação, mas ele nunca participou da tentação. Então, a gente pode dizer, assim, a tentação, ela, como está lá em Coríntios, ela é uma coisa humana, né? Ela sempre vai ser apresentada para o ser humano. Então, o que a gente precisa fazer é resistir. O Hebreus, lá 2,18, também diz assim, naquilo que ele mesmo sofreu, ao ser tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, quando você é tentado, Jesus está presente para te socorrer, não para lhe condenar. Né? Você não deve permitir que a tentação define quem você é. Nós precisamos deixar que Cristo defina o que nós vamos ser ou o que nós somos. É fantástico, né? Isso que esse irmão fala, nos aconselha. Sofrimento, tentação, todos nós vamos ter. Mas a nossa atitude, né, diante de uma situação dessa, de nós sermos acolhidos na palavra, né, é o que vai nos definir. Amém? Por isso que o Senhor fala, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, se a gente enfrenta uma tentação, devemos resistir, né, que ele vai fugir de nós. Amém? Então, essa palavra, deixo com uma palavra assim, de encorajamento para mim e para vocês nessa semana. E que a gente possa desfrutar dessa palavra, tendo comunhão, né, primeiramente com o Senhor, né, confessando nosso pecado, para ter restaurado nossa comunhão com Deus e também a nossa comunhão com os irmãos. Então, precisamos ter essa comunhão vertical, né, restaurada com o Senhor, Deus Pai, e também essa horizontal com o corpo de Cristo, os irmãos. Amém? Uma boa semana para todos.